Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver me assistindo aí. Nessa aulinha de hoje, a gente vai retomar a falar sobre a função quadrática, terminar de falar o que a gente precisa saber sobre ela aí, que é falar sobre máximo, mínimo e conhecer também a imagem dessa função quadrática. Vamos lá? Primeiro, para você entender a imagem da função, você tem que entender que, dependendo da sua concavidade, ela vai ter um ponto máximo e um ponto mínimo. Lembrando para vocês aqui o que é a imagem. Imagens são os valores de y que tem referência com x lá na sua função, certo? São os resultados possíveis que você vai ter de acordo com essa sua função. Essa função, essa parábola, como você pode observar aqui, ó, ela vai ter essa curva, ela vai vir até um certo valor, depois ela vai voltar atrás. Então, ela não vai ser, observa esses dois gráficos aqui, ó. O da esquerda, que é o da concavidade voltada para cima, ela vai chegar num valor lá embaixo e depois ela não vai ficar menor que ele. Depois ela só vai voltar a subir. Então, esse ponto aqui, ó, que é o nosso vértice da parábola que vocês já conhecem, ele vai ser o ponto mínimo e ele vai ser o limite da sua imagem. Então, a sua imagem vai ser qualquer valor de y aqui, ó, qualquer valor que seja maior do que esse valor de y desse seu vértice. Por isso que a imagem está sendo representada aqui nesse gráfico como essa parte vermelha aqui de y, beleza? Da mesma forma, vai acontecer aqui na função com a concavidade voltada para baixo. Observa, a sua parábola vai vir, vai subir, vai chegar até num ponto que é o seu vértice, onde ela vai mudar de sentido, ela vai vir agora descendo. Então, ela não vai ter nenhum valor de y maior do que esse do seu vértice. Então, esse daqui vai ser o seu valor máximo. Ele vai ser o seu limite aqui da sua imagem. A sua imagem só vai chegar até aqui e depois só vai ser menor do que isso. Então, você precisa compreender isso para poder falar da imagem da função quadrática. Então, vamos ler aqui, ó. Como o vértice representa o ponto máximo ou mínimo da função do segundo grau, ele é usado para definir o conjunto imagem dessa função, ou seja, os valores de y que pertencem à função. Desta forma, existem duas possibilidades para o conjunto imagem da função quadrática. Observa aqui, ó. Para a maior que zero, ou seja, a concavidade voltada para cima, a imagem vai ser qualquer y que pertence ao conjunto dos números reais, tal que o y seja maior ou igual ao y vértice. Então, observa aqui, ó, o y vértice está aqui, então a sua imagem vai ser qualquer valor de y maior ou igual a esse daí. Na segunda aqui, ó, na função para concavidade voltada para baixo, nós teremos que, ó, a menor que zero, o conjunto imagem será y pertence ao conjunto dos números reais, tal que o y seja menor ou igual ao y vértice. Então, se o y vértice é o máximo, ele só vai chegar até nele e o conjunto imagem vai ser todo número, todo valor de y menor ou igual a esse y vértice. Tranquilo aí? Falando agora de mínimo e máximo. São conceitos que a gente já conhece, é só para você entender como é que ele vai ser cobrado falando de mínimo e máximo aí em um exercício. Para a função com a concavidade voltada para cima, ou seja, com A maior que zero, né? O seu vértice, ele vai ser o valor mínimo, como a gente já compreendeu ali. Não vai ter nenhum valor de y menor do que o seu vértice. Então, o vértice vai ser o seu valor mínimo. Então, sempre que você tiver um problema que fale de valor mínimo, é porque você está falando do vértice dessa função. Está falando de valor mínimo, é porque você vai ter uma função com a concavidade voltada para cima, e esse valor mínimo é o seu vértice. Então, observa aqui, ó, o y vértice menos delta sobre 4a é o valor mínimo, e a imagem é como a gente colocou lá, ó, o y tem que ser maior ou igual ao y vértice. Então, essa paradinha aqui, ó, menos delta sobre 4a é o próprio y vértice. Agora, o máximo, ele já é quando a gente fala da função com a concavidade voltada para baixo. Então, observa aqui, ó, se a concavidade da parábola vai vir, a parábola vai vir até aqui, depois não vai ter nenhum valor de y maior do que isso, então esse seu vértice é o valor máximo da função, beleza? Então, o y vértice aqui, ó, que é o menos delta sobre 4a, ele vai ser agora o valor máximo, e a imagem vai ser menor ou igual a esse y vértice. Então, tudo que vai ser, todo valor y pertencente à função vai ser menor ou igual a esse vértice. Você não vai ter imagem maior do que o seu vértice, beleza, galerinha? Agora vamos tratar de interpretar o gráfico, vamos entender o gráfico. Primeiro, a gente já sabe
Vou voltar aqui para você ver. Ó. A gente já sabe que esse ponto aqui, onde a sua parábola cruza o eixo Y, ele é o valor de C, né? Então, observa nesse gráfico aqui de exemplo. Se a parábola está cruzando o eixo Y na parte positiva de Y, significa que o seu valor de C é positivo. Neste caso aqui, como a concavidade está voltada para baixo, significa que o seu valor de A é negativo. Então, olhando no gráfico, a gente também consegue agora entender o sinal de B, do coeficiente B. Como que a gente vai olhar? Observa aqui, ó. A gente vai ter 3 casos. O primeiro é quando a parábola cruza o eixo Y, ela está subindo. Observa aqui, ó. Isso aqui independe da concavidade. Você pode ver aqui, ó, que nos 2 casos, tanto com concavidade voltada para baixo quanto com a concavidade voltada para cima, vai ter o caso em que a parábola vai estar subindo quando cruza o eixo Y. Observa aqui, ó. Esse primeiro aqui, ela está subindo ainda quando cruza o eixo Y. Aí depois que ela vai descer. No caso de cá, ela já desceu e depois voltou a subir. Ainda assim, está subindo quando cruza o eixo Y. Quando a parábola está subindo ao cruzar o eixo Y, significa que o valor do coeficiente B é positivo, beleza? Tá bom, qual que é o outro caso? Quando a parábola não está nem subindo nem descendo. Quando o seu vértice está bem em cima do eixo Y. Observa aqui, ó, nos 2 casos. É bem no vértice, bem no meio, bem no eixo de simetria. Então, quando a parábola cruza o eixo Y em cima do seu eixo de simetria, em cima do seu próprio vértice, significa que o seu B vale 0. É igual a 0. E o terceiro caso, que é quando a parábola está descendo ao cruzar o eixo Y. Neste caso aqui, ela está começando a descer e cruzou o eixo Y e depois ela voltou a subir. Nessa segunda aqui, ó, ela já tinha subido, depois mudou de sentido, veio para descer agora, e na parte em que ela está descendo, que ela cruzou o eixo Y. Neste caso, quando a parábola está descendo ao cruzar o eixo Y, você já pode afirmar que o seu coeficiente B é menor que 0, ou seja, negativo. Maior que 0 quer dizer que é positivo, igual a 0 é igual a 0, né? E o B menor que 0 quer dizer que ele é negativo. Então, vamos fazer um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando? Ó, determinar o sinal de todos os coeficientes a partir do gráfico. Olha aqui, ó. Nesse gráficozinho aqui, a gente não tem informação nenhuma sobre a sua função. Mas a gente já pode afirmar que pelo fato dela estar com a concavidade voltada para baixo, o meu valor de A é negativo, ele é menor que 0. Outra coisa, a gente já consegue observar o valor de B, ó, o valor de C, perdão. A parábola está cruzando o eixo Y na parte positiva, observa. Aqui, ó, esse pontinho aqui onde ela cruza o eixo Y, está na parte positiva de Y, então significa que o meu valor de C é positivo, ele é maior que 0. E por último, a parábola está subindo ao cruzar o eixo Y, ao interceptar o eixo Y. Então, significa que o meu B também é positivo, também é maior que 0. Tá bom, garelinha? Olha, pra você ver, a pessoa tá cruzando as línguas todas. Agora, vamos para um segundo exemplo. Exemplo 2 aqui, ó. No instante T0, uma bola é atirada verticalmente para cima, de uma altura de 5 metros acima do solo. Após T segundos, a sua altura é 100 centímetros acima do solo, é dada por S igual a 5 mais 40T menos 16T ao quadrado. Assim, é correto afirmar que a altura máxima da bola acima do solo em centímetros é igual a... Então, se a gente está falando de altura máxima, né? A gente está falando de valor máximo, é porque a gente vai estar falando do y vértice, beleza? Olha para você ver, é a altura máxima. A altura é o y, você pode ver aqui, ó, que é o s, e o tempo que é x. Se ele tivesse me perguntado quantos segundos ele atinge a altura máxima, aí eu já estaria procurando pelo meu x vértice, porque o tempo está no eixo x, beleza? É como se eu estivesse descrevendo aqui, ó. Eu vou descrever esse gráfico aqui para você compreender. Vamos ver aqui, ó. O que está acontecendo? Nós temos a altura, que ele chamou de S ali, né? Em função do tempo. Então, o tempo aqui em X. Então, o que está acontecendo? A bolinha saiu de uma altura de 5
Então, tá aqui, ó, 5. Ela saiu dessa altura de 5, foi lançada, e aí depois ela veio até cair no chão. Então, essa é a parábola. Você pode ver aqui, ó, que a parábola, se a gente fosse dar o prolongamento dela aqui, ó, ela está cruzando no 5 em Y. Vocês estão vendo aqui, ó? Por isso a gente já consegue falar que o C vale 5. Tá dito aqui na minha própria fórmula que o C vale 5. Outra coisa, se você quiser interpretar esse gráfico, ela está subindo quando cruza o eixo Y. Então, o meu B é positivo. Olha aqui para você ver, o B é positivo. E outra, concavidade é voltada para baixo. Então, o meu A é negativo. Beleza, então você já aprendeu aí a interpretar esse gráfico de acordo com os seus coeficientes. Vamos lá, então. A altura máxima, olha aqui, ó, esse ponto aqui é o meu vértice. Então, a altura máxima tá aqui, ó, é o meu Y vértice. E esse daqui, ó, o X vértice, é o tempo, é quantos segundos após o lançamento que você chegaria na sua altura máxima. Então, você tem essas duas interpretações aí. Mas, no caso, como ele perguntou qual que é realmente a minha altura máxima, então vamos calcular o Y vértice. O Y vértice é igual a menos o delta dividido por 4A. Então, precisa achar o delta primeiro. Vamos lá. O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, temos aqui que o delta será o B é 40, então 40 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 16, vezes o C, que é 5 positivo. Temos aqui que o delta, então, será 40 ao quadrado é igual a 1.600, beleza? Menos 4 vezes menos 16 vai me dar um valor positivo. 4 vezes 16 dá 64, beleza? Tá, 64 vezes 5. Multiplicação por 5 é pegar a metade e multiplicar por 10. Qual que é a metade de 64? É 32. Então, 32 vezes 10 é 320. Então, nós temos aqui que o delta vai dar igual a 1.920. Então, o Y vértice, então, aqui será menos o delta, ou seja, menos 1.920, dividido por 4 vezes o A, ou seja, 4 vezes o menos 16. Então, eu terei aqui que meu Y vértice vai ser igual a menos 1.920, menos, ó, dividido por menos 64. Então, o Y vértice aí vai ser esse menos 1.920 dividido por menos 64. Então, menos dividido por menos vai me dar um valor positivo. Então, a gente vai ter aqui, ó, que o Y vértice vai ser um valor positivo, né? Porque menos com menos. E a divisão de 1.920 por 64 é igual a 30. Então, o meu Y vértice aqui, ó, é igual a 30. Então, a resposta do nosso exemplo 2 aqui é a letra A, 30 centímetros. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem mandar aqui nos comentários ou também lá no grupo de WhatsApp ou até mesmo nos fóruns, se ainda tiver fórum disponível para você no GR8. Então, fica ligadinho aí e eu te vejo na próxima aula. Até mais!